Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Então vamos ver como foi o desenrolar da semana aí que passou, né? Lembrando que na semana que passou eu não... normalmente nesse tipo de semana eu não opero com o risco total, que é de 1% do capital que eu tenho, né, em contas. Eu apenas abro operações de vez em quando a nível de estudo apenas, por conta do perfil dessa semana, que é um perfil no qual os bancos têm mais, por assim dizer, autonomia para fazer as manipulações deles, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Aqui no grupo do Telegram, eu coloquei lá, para a semana de 29/11 a 3/12, os alvos são os seguintes. Para cima, 1.1319, 1.1332, 1.1432. Para baixo, 1.1254, 1.1229 e 1.1168. Esses são os níveis de preço ali para o euro USD, né? E aqui eu comecei então na segunda-feira observando o preço, o que estava acontecendo, e abri essa ordem aqui, sempre com risco reduzido nesse caso, a nível de estudo apenas, tá? E a ordem se desenrolou exatamente como eu tinha previsto. Vocês vejam que eu acabei saindo aqui no início por conta do perfil da semana, por conta de horário, enfim, vários fatores ali que me mostram que o preço não que o preço pode reverter e acabar indo atrás do stop. E por que eu abri a ordem aqui neste nível? Porque aqui era um nível de acúmulo, né? E houve manipulação no preço aqui e depois a distribuição. Então, dessas três etapas, acúmulo, manipulação e distribuição, eu sempre tento verificar onde está a manipulação logo após um acúmulo para tentar pegar esse movimento de distribuição e acabar tendo algum tipo de lucro. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Você vê que esta zona aqui, ela é uma zona importante no algoritmo por conta do preço, né? Sim, por conta do reequilíbrio de preço. E aqui, especificamente no gráfico de 5 minutos, era uma zona de acúmulo e houve a manipulação. Então eu entrei e acabei ali fechando a ordem antes, mas teria ali realizado algum lucro maior. Lembrando que foi apenas a nível de estudo. Então o preço chegou ali até o 12,56, bem aqui. Deixa eu pegar aqui uma ferramenta para desenho. Bem aqui, ele chegou no 12,58 e eu tinha falado do nível 12,54. Então ele não chegou no alvo ainda que eu tinha estabelecido, que era o 12,54. Lembrando que essas linhas vermelhas aqui no gráfico, elas estavam no gráfico antes mesmo de a semana começar, tá bem? Então vamos lá. Aí o preço continuou subindo, tal, né? Você vê que ele acabou chegando nos objetivos para cima que eu tinha mencionado, e exatamente, né, mais ou menos ali onde o preço encontrou algum tipo de suporte, que não tem nada a ver com suporte e resistência comum. Os traders vão olhar isso daqui e vão falar, isso daqui era um suporte que virou resistência e o preço subiu. Coincidentemente aconteceu isso aqui, mas o movimento do preço não tem nada a ver com isso, tá? E aí, o que aconteceu? O preço foi subindo aqui. Esta zona que eu pintei aqui, ela é uma zona importante de reequilíbrio e liquidez. E principalmente esta zona aqui em cima, que era um dos alvos que eu havia mencionado, né? Exatamente aqui. Aí o que aconteceu? Após esse movimento do preço para essa zona, eu acabei abrindo a ordem e olha só o que aconteceu. Duas coisas aconteceram aqui que foram muito interessantes, tá? E que eu já havia de antemão mostrado no grupo do Telegram. Se você olhar no grupo ali na descrição do vídeo, esses preços aqui eu havia mencionado antes de o gráfico pintar os candles aqui, tá? Isso é bem importante. Não adianta eu falar sobre o gráfico que passou, porque isso é fácil, mas falar sobre o que vai acontecer
é a parte mais difícil. Foi justamente isso que eu fiz nesse caso. Olha só. Então, o que aconteceu? O preço chegou aqui e eu abri essa ordem exatamente aqui. Perfeito. Quando o preço desceu, eu saí da ordem, eu tirei parciais aqui, né? Lembrando que era com risco reduzido apenas a nível de estudo. De qualquer modo, o preço de fato desceu com tudo e atingiu exatamente o objetivo que eu havia mencionado no grupo do Telegram. Se eu colocar um nível de preço aqui, você vai ver que aqui é o preço 1.1254. E no grupo do Telegram, eu tinha mencionado nível para baixo 1.1254. Tá? Eu tinha mencionado isso no domingo anterior. Então, o que aconteceu? O preço encontrou suporte exatamente no nível 1254 que eu havia mencionado. Quando o preço estava subindo aqui, né, de fato a gente chega a pensar, agora acho que os níveis para baixo não serão mais atingidos. Porém, como eu disse, essa é uma semana característica de manipulação de preço e de fato o preço foi e encontrou suporte exatamente no nível que eu havia mencionado e depois disso acabou subindo ali, né? Então, essa ordem aqui foi uma ordem muito interessante, uma análise muito bem feita e que se desenrolou exatamente como a previsão. Depois disso, o preço acabou consolidando um pouco. E aí, essa ordem aqui também foi muito curiosa, porque se você olhar no grupo do Telegram e também aí nas redes sociais, eu mencionei exatamente esse nível aqui, 1.1311, só que o preço ainda estava aqui atrás na hora que eu mencionei. Eu mencionei, olha, observa esse nível de preço, né? Aí o que aconteceu? O preço, ele acabou indo para cima e mostrou nesta zona aqui de acúmulo, né, a manipulação característica do preço e desceu. Perfeito. Então ele foi buscar liquidez onde exatamente? No nível que eu mencionei, 1.1311 ou mais especificamente 1.1310. Se você olhar no grupo do Telegram, eu mencionei justamente este nível. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui esse nível. Ó, eu falei aqui, ó, observa. E tá ali, ó, 1.1311. Não havia chega ainda. Aí depois, exatamente no 1.1311, mostrando ali o preço correndo enquanto a ordem estava aberta, né? Assim. Então, essa foi outra análise muito bem feita e de fato o preço encontrou suporte no nível 1.1311 e subiu, assim. Então, ótimo. Aí o preço continuou ali consolidando, né, assim, e chegamos, enfim, neste ponto, que era justamente na sexta-feira, onde havia uma manipulação especial por conta das notícias, né, assim. E aí o preço subiu nesta zona aqui, que era uma zona importante de liquidez, reequilíbrio e reversão de preço, tá? O que aconteceu? Eu abri a ordem, aqui como vocês podem ver, ele me deu um pouco de, entre aspas, sufoco aqui, mas o preço acabou segurando ali, né, e não passou deste candle verde, que é um dos candles importantes ali dessa estrutura. Então, na hora que eu vi que este candle verde estava segurando o preço, né, eu percebi, não, eu estou do lado correto, não vou fechar esta ordem com perda pequena, que é o que normalmente eu faço. Eu fecho a ordem com alguma perda quando eu vejo que, de fato, eu abri a ordem e a análise estava completamente errada, mas não era o caso. Percebi que o preço estava indicando que ele queria descer para pegar a liquidez antes da manipulação, que foi justamente este candle grande aqui, que foi o candle da notícia, né? E foi exatamente isso que o preço acabou fazendo, né? Eu abri a ordem, o preço desceu, eu tirei o lucro que me cabia e fechei a ordem, e depois disso, de fato, ele foi para cima e não chegou no stop, mas provavelmente porque eu não tinha a ordem aberta mais aqui. Se eu estivesse com essa ordem aberta, provavelmente ele ia fazer um spike aqui, um golpe para cima, e iria pegar o meu stop, porque as corretoras, elas têm uma certa liberdade para fazer esses spikes de preço e aumentar o seu spread para pegar alguns stops, tá?
elas têm uma certa liberdade, mas elas não têm toda a liberdade. O que manda, no fim das contas, é o movimento do preço de acordo com o que os bancos querem fazer. Tá? Então, essa aqui foi a última ordem ali no final da semana e o preço está aqui, né, no fechamento da semana. Então, foi uma semana muito boa, sinceramente muito boa, porque as análises ali foram muito bem feitas e praticamente todas elas se desenrolaram da maneira prevista, né, assim. Então, se você tem interesse em entender mais sobre essas análises, o que é a busca da liquidez, quando há esse tipo de manipulação, você pode entrar no grupo do Telegram, que está ali na descrição do vídeo, né, assim. E por hoje é basicamente isso. Vamos ver o que a semana que vem nos prepara. Então, nos vemos em um próximo vídeo. Muito obrigado.